Hoje quero começar por falar de algo que, na minha opinião, quase ninguém está a ver. Enquanto muitos investidores estão focados apenas nas oscilações diárias do Bitcoin, há vários sinais no mercado que podem fazer toda a diferença nas próximas semanas. Neste vídeo vamos analisar o Bitcoin, a Ethereum, a Solana para perceber onde estamos e quais são os cenários que considero mais prováveis. E no final quero ainda deixar um alerta rápido sobre a BNB e o BitGet Token, tendo em conta aquilo que poderá acontecer já no dia 1 de julho e comentar duas notícias que considero importantes para quem acompanha o mercado. Mas antes de começarmos, se gostas deste tipo de conteúdo e queres acompanhar análises ao mercado e as notícias mais relevantes do mundo das criptomoedas, subscreve o canal. Agora sim vamos abrir o gráfico do Bitcoin. E atualmente temos um BTC abaixo da fasquia histórica dos 60 mil dólares e portanto há aqui uma grande luta entre compradores e vendedores. Fechando abaixo dos 60 mil seria uma confirmação de curto prazo que vamos imediatamente para baixo. Fechando acima seria a possibilidade de nós ficarmos mais algum tempo em cima. Mas vamos olhar mais para trás. Nós tivemos aqui no dia 11 de maio a primeira confirmação de que nós não vamos conseguir ultrapassar os 82 mil dólares. Temos aqui uma grande resistência, uma forte resistência e tivemos toda esta rejeição. Depois tivemos aqui um pequeno ressalto, novamente uma primeira confirmação em torno dos 66 mil dólares, porque esta resistência vem de certa forma impedir a subida do preço do Bitcoin e portanto viemos mais ou menos cá para baixo em torno dos 62. Testamos novamente, forte rejeição e portanto dupla confirmação de que não é desta que vamos subir, não é desta que vamos ultrapassar a fasquia dos 65 ou 66 mil dólares. Viemos aqui mais para baixo e agora há aqui uma grande incógnita e a incógnita é precisamente perceber se nós vamos ultrapassar os 62 mil. Relembro que temos aqui uma grande resistência confirmada aqui com estes 3 pontos, portanto há aqui uma grande luta. Fechando em cima vamos com certeza lateralizar durante mais algum tempo, fechando em baixo seria a confirmação de que nós não temos força novamente para ultrapassar este patamar e isso implica uma descida provavelmente brutal por parte do Bitcoin e isso vai depender muito daquilo que nós vamos ter nas próximas semanas, em particular nos próximos dias. Como nós sabemos, vamos ter no dia 1 de julho uma decisão oficial por parte da saída da Binance no espaço europeu e isso vai mexer com o mercado, mas é algo que nós vamos ver mais à frente. Em termos semanais, aquilo que nós podemos ver é que estamos precisamente aqui num suporte histórico, um suporte mesmo muito importante e a verdade é que o Bitcoin a pouco e pouco caminha mais cá para baixo. Eu queria vos mostrar a totalidade da capitalização no mercado das criptomoedas e como podem ver nós já perdemos imenso, estamos a 2 trilhões de dólares no mercado das criptomoedas, nós já tivemos em torno dos 4,29 no pico no preço do Bitcoin e portanto nós já perdemos a metade da capitalização total do mercado e acho que olhando aqui para o último bull run nós ainda temos esta perninha toda para fazer, esta descida toda, portanto significa que vamos perder mais capital a sair do mercado das criptomoedas, significa o preço a cair, porque significa que há mais pessoas a vender. Isso implica a continuação da descida e não é de todo positivo para quem faz trading, não é de todo positivo para quem quer aproveitar estes pequenos ressaltos, ou pelo menos é um risco que está aqui associado, porque a qualquer momento nós podemos ter aqui uma grande descida. Portanto, para os próximos dias vamos ter com certeza em torno do Bitcoin um mercado muito volátil, um BTC muito volátil, porque vai haver muitas decisões a serem tomadas nas próximas semanas e, portanto, para quem faz trading eu alerto, tenham muito cuidado porque isto vai mexer imenso com o mercado das criptomoedas, em particular com o Bitcoin, que é a principal criptomoeda do mercado. Para os níveis nós temos um suporte precisamente aqui em torno dos 59 mil dólares, depois teremos outro em torno dos 58 e abaixo disso é um Bitcoin a cair. Para o cenário positivo nós temos uma resistência em torno dos 60.700, depois temos outra precisamente em cima em torno dos 61.500 dólares e depois temos um em torno dos 62, 63 mil e finalmente teremos aqui outro em torno dos 65 mil dólares. São pontos perfeitos para sair caso o Bitcoin consiga ultrapassar o valor ou a fasquia dos 60 mil dólares. E agora estamos a olhar para o gráfico da Ethereum, ela está a ser dividida em torno dos 1.572 dólares, a ter aqui uma pequena fase de lateralização. A verdade é que tem havido pouca força por parte da Ethereum, poucos compradores estão presentes. Aqui quem tem a mão claramente são os vendedores. Estamos precisamente aqui em cima de um suporte mesmo muito importante, em torno dos 1547 até eu diria 1514 e portanto estamos mesmo muito próximo de um suporte mesmo histórico. Olhando para este cenário, perdendo aqui a mão, os compradores terão aqui um suporte mesmo muito abaixo. Nós podemos ver em termos semanais que estamos novamente a testar o seu suporte. Temos aqui um primeiro suporte testado em outubro
outubro de 2023, reagiu novamente em abril de 2025, permitiu atingir aqui o valor dos 4.800, novamente um valor histórico para a Ethereum, e estamos precisamente aqui a testar novamente o suporte. A grande diferença é que estamos num cenário, numa configuração completamente diferente do mercado, não estamos propriamente num crescimento, antes pelo contrário, estamos num decréscimo, o mercado a perder valor, os investidores não estão presentes e é perfeitamente possível de verificar através deste gráfico. Nós tivemos no pico um total de market cap de 545 bilhões na Ethereum, atualmente temos 190, portanto é claramente uma grande descida, mais de 50% de redução do total de market cap da Ethereum. E há outro cenário que podemos igualmente verificar e falar dele, tem a ver com as stablecoins. Nós tivemos um máximo em torno dos 281 bilhões de dinheiro em stablecoins no máximo do preço do Bitcoin. Atualmente temos 285 e o mercado está dividido em dois. Significa que há uma parte significativa do dinheiro em criptomoedas acabou por sair do mercado, portanto os investidores optaram por sair, mais tão mais cedo vão regressar, mas neste momento não estão presentes, não tendo a presença dos compradores, muito dificilmente haverá força por parte da Ethereum de conseguir testar aqui as suas resistências, neste caso em torno dos 1936, faltará força e, portanto, aquilo que eu temo é que vamos a breve prazo testar os 1245, é um dos pontos de entrada extremamente aliciante por parte da Ethereum para investimento a longo prazo. Depois teremos outro em torno dos 888 dólares e, portanto, temos aqui dois pontos extremamente interessantes e depois teremos outros aqui mais por baixo. Não sei se a Ethereum chegará a esses níveis, mas podemos considerar sempre níveis extremamente importantes. Podemos deixar sempre um pequeno capital cá em baixo, nunca se sabe. Nós não sabemos como é que vai reagir o mercado a certas notícias ou certos acontecimentos. E agora estamos a olhar para o gráfico da Solana em termos semanais. Ela está a ser vendida em torno dos 71 dólares. Se nós tivermos a presença dos compradores e força e capacidade para subir, teremos aqui uma resistência em torno dos 80 dólares. Conseguindo ultrapassar, teremos imediatamente uma resistência em torno dos 95 e depois temos aqui uma grande resistência histórica em torno dos 123 dólares. Daquilo que eu vejo, nós teremos eventualmente uma pequena possibilidade a curto prazo de atingir os 74 dólares, é relativamente uma pequena subida, mas a nível geral aquilo que nós podemos ver nesta configuração é que o cenário não é positivo, uma vez que nós temos o mercado a cair com grandes notícias a acontecerem nas próximas semanas, em particular nos próximos dias. Portanto, aquilo que eu temo é que vamos ter uma Solana que muito brevemente vai testar aqui o seu suporte em torno dos 65 dólares, teremos outro em torno dos 60 dólares e depois teremos aqui um em torno dos 52 dólares. Temos, portanto, em termos de 4 horas, a possibilidade de verificar que temos uma pequena oscilação, uma Solana que vem testar aqui em primeiro lugar os seus 65 dólares e que agora está a ter mais dificuldade em conseguir ultrapassar estes dois tops e, portanto, tendo aqui uma barreira, provavelmente vamos buscar mais abaixo a curto prazo, em torno dos 62 dólares, que é aquilo que eu prevejo, em função naturalmente daquilo que vai acontecer no mercado. Quero terminar a minha análise com uma nota rápida sobre a BNB e a BitGet Token. Como sabem, estamos muito perto do dia 1 de julho e existe alguma incerteza relativamente à situação regulatória destas plataformas na Europa. Isso não significa que os tokens vão necessariamente cair, o mercado pode já ter descontado parte deste risco até reagir de forma positiva se surgirem novidades. Mas considero importante acompanhar estes dois ativos com atenção nos próximos dias, porque qualquer comunicação oficial poderá aumentar a volatilidade. E portanto, na próxima semana vamos ter muito provavelmente alguma volatilidade nestas duas criptomoedas. Antes de passarmos à parte das notícias, eu queria muito rapidamente responder a um comentário que deixaram no vídeo anterior, ao qual eu agradeço. O assunto era sobre os contratos inversos e pediram-me para falar sobre as vantagens e desvantagens. Os contratos inversos, para quem não conhece, é um tipo de contratos de futuros em que a margem e os resultados são liquidados na própria criptomoeda, normalmente em Bitcoin. Portanto, podemos ser imediatamente liquidados. Podem fazer sentido para investidores muito experientes que já pretendem manter o Bitcoin a longo prazo. No entanto, pessoalmente não é um instrumento que utilize nem que recomendo à maioria das pessoas. O risco é significativamente superior ao de comprar Bitcoin diretamente, porque uma operação mal sucedida pode fazer-te perder não apenas o dinheiro, mas também o Bitcoin, que é um ativo que muitos investidores pretendem acumular ao longo dos anos. Por isso, para quem está a começar, continuo a acreditar que a estratégia como DCA e o investimento a longo prazo são os mais adequados. E a primeira notícia vem-nos diretamente de Espanha, que passou um pouco
despercebida, mas que considero muito importante. A Autoridade Reguladora dos Mercados Espanhóis confirmou que não haverá qualquer prolongamento de prazo para a entrada em vigor do MiCA. Isso significa que a partir do dia 1 de julho as novas regras passam efetivamente a aplicar-se às plataformas que pretendem operar na União Europeia. Não vou aprofundar muito este tema porque no dia 1 de julho vou publicar um vídeo inteiramente dedicado a explicar o que muda para os investidores europeus. Outra notícia muito interessante é que já existem mais de 190 empresas autorizadas ao abrigo MiCA. Isto mostra que esta mudança não afeta apenas a Binance ou o BitGet. Estamos perante uma transformação profunda do mercado europeu de criptoativos, onde as empresas passam a competir também pelo cumprimento das regras. Nos próximos meses será interessante acompanhar quais as plataformas que já conseguem adaptar-se e quais poderão perder cota de mercado. E por hoje é tudo, espero que tenham apreciado. Se é o caso, metam um like, subscrevam o canal e estejam à vontade para comentar. Tchau!